Décima primeira pergunta. Tenho uma situação prática que gostaria de relatar e que se prende com uma atitude de uma rapariga em relação a mim que interpretei como desrespeitosa e que me causou frustração, o que me levou a cortar relações com ela. Trata-se de uma rapariga que também participa num programa de intercâmbio aqui em Salvador e que conheci faz cerca de um mês. Na altura, conversámos um com o outro e, no final, deixei-lhe um cartão com o meu contacto de e-mail para que me adicionasse no Facebook, uma vez que ela, por livre e espontânea vontade, me perguntou se eu tinha Facebook. O tempo passou e ela não adicionou, o que me levou a pensar duas coisas. Em primeiro, que ela não tinha muita palavra, ou seja, não fez o que disse que ia fazer. Mas por outro, tal como diz David Deida no seu livro intitulado O Caminho do Homem Superior, a atitude de manter a palavra é um traço masculino, tanto em homens como mulheres. Nesse sentido, pensei ter cometido um erro ao não pedir também o contacto dela e eu mesmo adicioná-la numa atitude de liderança. Aconteceu que hoje almoçava na cantina com um amigo, quando a avistei numa mesa em frente. Já próximo do final de almoço, reconhecemo-nos mutuamente e ela veio ter comigo. O meu amigo, numa atitude de perspicácia e também porque estava com uma certa pressa, deixou-nos a sós. Conversámos um pouco e terminada a minha refeição, perguntei-lhe se ela tinha por hábito tomar café no final de almoço. Ela disse-me que sim, e aí convidei-a a acompanhar-me, o que ela aceitou. Fomos tomar café. O meu estado era de alguma alegria e fui procurando manter a conversa e interação estimulante para ambos. No final do café, eu tinha também os meus compromissos, embora não tremendamente urgentes, e informei-a de que me deslocaria a pé até casa. Fomos andando pelo campus universitário quando ela encontrou um amigo dela. Eles abraçaram-se, falaram um pouco. Eu, entretanto, fui envolvido na conversa em relação a ser português e, nesse momento, apercebi-me de uma certa arrogância por parte desse amigo, embora tenha procurado manter sempre uma atitude positiva e não reativa. Entretanto, esse tal amigo foi embora e continuámos a caminhar e a conversar. No entanto, de repente e de forma totalmente imprevisível, a rapariga sai de perto de mim, sem me dizer uma palavra que fosse, e foi atrás desse rapaz, chamando-o. Não, eu não vou dizer aqui o nome. Abraçou-se a ele e ficaram ambos de costas para mim, deixando uma posição um pouco de palhaço. Pelo menos foi como me senti. Nesse momento, algumas coisas me passaram pela cabeça, tais como: fogo, que grande maluca, olha para esta atitude de merda. Deixou-me aqui com cara de palhaço. Bem, ela já fez a opção dela, por isso, a única coisa que tenho a fazer é ir-me embora. Passou também na minha cabeça: tem calma, Hugo. Ser paciente. Ops, já disse o teu nome. Espero que não te importes. Ser paciente e espera por ela. Mas logo de seguida uma pergunta: Hugo, será que a tua verdadeira mulher teria para contigo uma atitude destas? Será que um homem de qualidade está disposto a ser tratado desta maneira apenas por uma mulher? Como? Será que um homem de qualidade está disposto a ser tratado desta maneira apenas porque uma mulher é bonita? E estas questões levaram-me a tomar a decisão de virar costas e seguir o meu caminho, sentindo, não orgulho, mas uma certa satisfação por ter cortado com esse comportamento bonzinho, que aguentaria a humilhação e esperaria pela rapariga, tal como tu uma vez proferiste. Há que dar corda suficiente às pessoas para elas se enforcarem. As minhas dúvidas surgem nesses momentos, uma vez que eu não tenho referências e desde que me lembro de existir que fui tratado de formas humilhantes por parte das mulheres, chegando um pouco ao ponto de não ter bem noção do que é ser tratado com respeito e chegando também, de certa forma, a acreditar em coisas tais como é mesmo assim que as mulheres são, ou não há nada a fazer quanto a isto, ou provavelmente há alguma culpa minha e de certa forma devo proceder de formas que incitam as mulheres a terem para comigo este tipo de atitude. No entanto, quando estou com as mulheres, tenho-me apercebido de que não há verdadeiramente nada de desrespeitoso na forma como as trato. Procuro fazer o meu melhor no sentido de criar bons momentos para ambos,
Sou educado com elas, procuro sempre introduzir inteligência e humor nas interações, o que me leva de facto a acreditar que mereço ser tratado com elevado respeito e, mais que não só posso como devo ser altamente exigente, ao ponto de não admitir nem aceitar este tipo de comportamentos. E continua. Após este pequeno testamento, pequeno, que se achares que tem valor suficiente para isso, poderás à vontade escrever um post sobre esta questão que acredito não ser exclusivamente minha, gostaria de te perguntar se te parece que este tipo de coisas me acontecem por culpa minha, ou seja, há algo no meu comportamento que possa incitar as mulheres a tratarem desta forma. Ou simplesmente posso estar com algum azar com o tipo de mulher que me tem aparecido pela frente. Um abraço, Pedro, obrigado desde já e continuação de ótimo trabalho. Ok, depois de ler este testamento quase infinito, do tamanho do universo, vou descansar 3 horas antes de conseguir responder. Ok, começando pelo início. É muito grande, eu não consigo decorar a pergunta. Há muitos pontos importantes que eu devo esclarecer. Bom, primeiro de tudo, isto começa mal, ou seja, não começa da forma mais apropriada. Ou seja, quando ela lhe perguntou se ele tinha Facebook, ele podia ter dado um cartão com o e-mail para ela o adicionar, mas a atitude mais apropriada, a escolha mais apropriada aqui, para que depois não houvesse mal-entendidos ou ele não ficasse na dúvida em relação ao que realmente se passa, era ele pedir um contacto dela, de preferência ao telefone, ou pedir o telefone e o e-mail, ou pelo menos pedir o Facebook dela, porque assim dependia só dele o próximo passo, independentemente dela adicionar ou não. Porque ela é mulher e ela ter seus baixos, altos e baixos emocionais, ela pode mudar de, como é que se diz? Ela de um momento para o outro pode mudar da forma como se sente em relação às coisas, a forma como se sente em relação a ele. Naquele momento ela tinha vontade de voltar a ver, queria ter o contacto dele, mas no dia seguinte isso pode desaparecer e depois volta a aparecer e é normal a mulher ser assim. O homem tem que ter poder e amor suficiente nele para conseguir ser no meio desse turbilhão feminino, porque isso é natural na mulher, é isso que torna a mulher mulher, é isso que torna a mulher feminina e atraente para o masculino no homem. Portanto, aí ele pedia-lhe o contacto, fosse ele qual fosse, o mais breve possível. No dia seguinte, por exemplo, assim que lhe apetecesse, espontaneamente, com entusiasmo, com vulnerabilidade, ele contactava, convidava-a para sair. Ela dizia que sim ou que não. Se fosse não, ele voltaria a contactá-la quando lhe apetecesse a convidar. Se ela dissesse que não, ele voltaria a contactá-la quando lhe apetecesse. E das duas uma, ou ela acabaria por aceitar nestas 3 4 persistências, ou não. Se não, era esquecê-la e afastar-se. Se sim, ia sair com ela. E durante a saída, a primeira saída, assim que lhe apetecesse beijá-la, ele dava-lhe um beijo, ela poderia aceitar ou não, podia não aceitar à primeira, mas nesse acto o interesse dele, a intenção dele ficava clara para ela, e ela então tinha uma escolha a fazer, que era continuar a estar com ele sabendo que ele estava interessado em algo físico, no sentido de namorar, ou então afastava-se dele, ele ficava a saber que ela não estava interessada nele nesse sentido. E assim a coisa vai em frente, vai a direito, é simples, não há stresses, não há dúvidas, não há mal-entendidos. Só que ele não deu só deu o seu contacto, não pediu o dela. Então ficou dependente dos altos e baixos emocionais dela, o que não é boa ideia. Depois falas aqui do David Deida. Sim, sim e não. A atitude de manter a palavra é uma atitude íntegra.
de uma pessoa íntegra não tem a ver apenas com o ser masculino ou feminino. Está correto, tanto os homens como mulheres têm traços masculinos, mas isto manter a palavra, uma mulher íntegra mantém a palavra, e é mulher, e tem feminino e tem masculino nela. Portanto, isto é incompleto. E se queres resolver estas questões da tua vida amorosa e da integridade, vais precisar de autores mais elevados que o David Deida. Porque o David Deida ajuda até certo ponto, mas como está aqui provado, não vai até ao fim e ao fundo da essência da questão. De facto, cometeste um erro, devias-lhe ter pedido o contacto e contactá-la. Podia não ser o Facebook, podia ser o telemóvel ou o e-mail e seres tu a contactá-la. Não só adicioná-la, mas contactá-la mesmo. E não tem a ver com atitude de liderança. Isso é para animais. Isso é para quem não tem mais nada para oferecer. Ok? Não se trata apenas de liderança. De eu é que estou a direcionar aqui a situação. Vem atrás de mim. Não, não é bem isso. A liderança é atraente para o lado animal feminino da mulher. Há coisas mais elevadas que apenas liderança e liderar e dominar e essas coisas. Ela não lá porque fizer, podias fazer isso e ela não se sentir atraída por ti à mesma. Podias fazer isso. Pedir o contacto dela e telefonar-lhe no dia a seguir, a convidá-la para sair. E estarias a liderar, pensavas tu, e a fazer algo atraente, pensavas tu, e ela iria recusar à mesma. Portanto, isso não importa. Tem que haver é amor. Não interessa se é masculino, se é feminino, se é liderança, se é David Deida, que tem que haver é amor. Ok? Amor, um estado íntegro, um estado de amor, entusiasmo, vulnerabilidade. E sim, quando a mulher se sente apreciada e amada, as coisas acontecem de forma diferente. Não são assim. Portanto, só pensar em liderança é um pouco pensar em fazer algo para atrair, para provocar atração na mulher. Um, Fazer as coisas para obter um resultado, para controlar as emoções da mulher, para controlar o que acontece. Não. Nós tornamos-nos íntegros e depois o que tiver que acontecer, acontece. E irá acontecer com mulheres mais íntegras. Com as não íntegras, raramente irá acontecer algo, a não ser a curto prazo. Até porque elas depois aborrecem-nos por não serem íntegras, não seguirem os mesmos princípios que nós, e isso torna-se desmotivante, por muito fisicamente atraentes que elas sejam, ou por muito inteligentes que sejam, isso não chega. Portanto, em relação à liderança, cuidado, porque isso é para animais, e os animais não são íntegros. O nosso lado animal não é íntegro, é isso que eu quero dizer. O nosso lado animal é o ego, e a liderança pode ser atraente para o lado animal feminino da mulher, mas há muito mais do que isto. A liderança é apenas uma pequena secundária peça do puzzle que está lá ao fundo. Quando não se tem nada de especial, a liderança funciona e pronto, atraem-se mulheres submissas, fracas de espírito, etc. Mas não é esse tipo de mulher que nos interessa aqui, porque nós estamos. O nosso objetivo mínimo é a integridade e a integridade tem muito poder. Não é a liderança que importa, é o amor. É o amor que se tem pela pessoa. Depois descreves aqui a situação do almoço. Tudo bem, perguntaste se ele tinha o hábito de tomar café. Eu teria apenas dito: olha, queres ir tomar café? Simples. Se ela tivesse o hábito ou não, não importa. O que interessa era a minha vontade de estar com ela. E ela depois podia aceitar ou recusar. Depois cruzaram-se aqui com o sócio. O sócio arrogante. Ok. Um tipo de pessoa a evitar. Fizeste bem. Manter uma atitude positiva e não reativa. Não há muito mais a fazer. O humor. Em relação aos arrogantes, tolera-se quando se tem que tolerar a sua presença. Afastamos-nos sempre que possível e quando temos que estar ali com as peças idiotas. Hum, o humor. Não falamos nada a sério, não partilhamos nada pessoal. É só humor, brincar com mente e humor e pronto. E deixá-los ficar a pensar que somos parvos e idiotas, que é para eles não quererem estar connosco e vermos livres deles.
Se eles se abraçaram, há ali qualquer coisa, há ali uma proximidade entre os dois. Se eles se abraçam, a mulher abraçar um homem, há ali já um certo carinho, já um certo afeto. Eles se calhar já se podem ter envolvido antes ou estão numa fase em que essa proximidade física está a crescer entre ambos. No entanto, de repente e de forma totalmente imprevisível, a rapariga sai de perto de mim sem me dizer uma palavra que fosse e foi atrás desse rapaz chamando-o. Vamos ter aqui o nome dele. Eu vou dizer Tiago, Tiago. Abraçou-se a ele e ficaram ambos de costas para mim, deixando uma posição um pouco de palhaço. Pelo menos foi como me senti. Ok, aqui é assim que a mulher é. É a emoção do momento. Isso é engraçado. É giro. Elas de momento parecem umas doidinhas. De momento vão para a esquerda, depois querem direita, depois querem azul, mas afinal é vermelho. Isso é giro. Desde que não seja demasiado não íntegro e, e doentio. Tudo bem, é normal no feminino ser assim. O feminino é a bandeira a esvoaçar no mastro masculino, que é o homem. Portanto, o mastro está firme, firme e hirto. Está firme, está sólido, mantém-se naquele caminho, mantém-se naquela direção, mantém-se naquela posição. E a mulher assim pode esvoaçar à vontade e dançar à volta dele e brincar. E expressar-se como feminino. Porque o homem tem essa segurança. O homem protege. Portanto, o homem mantém o caminho em frente e a mulher durante esse caminho pode dançar e brincar, etc. E mudar de ideias e seguir as emoções e ser feminina. Mas mantém-se no caminho com o homem porque o homem está firme no caminho. Se o homem não tiver poder e amor suficiente, vai ser distraído pela variedade da mulher, pela dança da mulher, vai ser afetado pelas mudanças de direção da mulher e vai atrás dela na direção que ela vai e sugere, e aí a mulher pode perder atração, pois o homem não tem poder para manter a relação ou a interação, a relação naquele sentido, pois ele é fraco de espírito. Quando as coisas à volta chegam a um certo patamar ou nível, ele deixa de ir na direção em que ia e adapta-se. Adapta-se da forma errada, adapta-se pela negativa às circunstâncias. Portanto, ele não tem um caminho firme no qual a mulher possa confiar, porque a mulher confia no homem que vai em frente, segue os seus princípios e não se deixa comprar ou afetar ou ser manipulado ou ser intimidado pelo que o rodeia. Não é seguir uma ideia narcisista e não quer saber o que os outros dizem e pensam e vou em frente e... Não, porque isso prejudica os outros e é autodestrutivo. Não é seguir... Claro que as mulheres sentem-se atraídas também por esses de ideias narcisistas que seguem em frente. Porquê? Porque sabem que podem confiar neles, que eles são confiantes, ou pelo menos parecem confiantes, mas que eles são arrogantes e vão em frente e nada os consegue tirar daquele caminho que é mau, é negativo, não é íntegro, é narcisista, é orgulhoso, é autodestrutivo, é prejudicial para os que o rodeiam. Mas porque ele segue aquele caminho, elas confiam nele, porque sabem que ele vai seguir aquele caminho independentemente do que acontecer à volta dele. Agora, ao lado positivo, ao lado mau e negativo disso, é o lado positivo. O positivo é o homem íntegro, que tem princípios e aconteça o que acontecer, ele diz a verdade. Aconteça o que acontecer, ele não vai trair. Aconteça o que acontecer, ele jamais irá manipular, seja quem for, pelo que for. Por exemplo, aconteça o que acontecer, o homem mantém-se no seu estado. Se o homem valoriza entusiasmo, ele vai se manter entusiasmado, mesmo que a mulher à sua volta esteja triste ou queira virar à esquerda em vez de virar à direita, de repente. Agora, ficaste a sentir numa posição de palhaço. Isso é porque estás a ver-te e a ver a situação e o que ela fez como um ataque pessoal.
Portanto, é egocentrismo. E estás a ver pelos olhos do orgulho, palhaço, ou seja, o inferior da situação. Estás a ver a situação pelos olhos do orgulho, o que é uma percepção do ego, o que é uma ilusão. Portanto, isso é falso. Tu só és palhaço se quiseres ser palhaço. Se vires as coisas assim. Mas essa não é a verdade. Ela fez aquilo porque ela quis fazer, não teve nada a ver contigo. Isso é narcisismo. É pensar que tudo o que acontece à nossa volta é por causa de nós, é contra nós ou a nosso favor. Portanto, ela foi ter com o tal Tiago para te fazer sentir palhaço. Não, ela foi ter com o Tiago porque ela gosta do Tiago. Eles abraçam-se, ela sente algum carinho e afeto por ele. E provavelmente eles vão namorar brevemente ou envolver-se fisicamente. Porque já estão nesta fase dos abraços e ela vai correr ter com ele. Portanto, não vejo as coisas de forma narcisista de ai, tem a ver comigo, eu sou o palhaço, através dos olhos do orgulho. Vê a coisa um pouco, cada pessoa faz aquilo que espontaneamente e automaticamente vem do seu nível de consciência e não tem nada a ver contigo. Sentiste como palhaço porque viste a coisa nesse sentido, pelos olhos do orgulho. Depois começaste a criticá-la, olha para esta atitude de merda, deixa-me aqui com o cara de palhaço. Cara de palhaço és tu que estás a inventar. De certeza que ela não foi a correr na direção do tal Tiago e de repente a tua cara ficou maquilhada com o nariz vermelho redondo e com aquelas cores nos lábios e nas bochechas, cara toda branca, de palhaço, com o cabelo cor de laranja, volumoso e um chapelinho pequenino cor de rosa. De certeza que isso não aconteceu, portanto, não é verdade. E depois veio uma certa raiva e orgulho da tua parte, porque não eras o validado ali, ela estava a preferir o outro. E depois foi o extremo oposto. O ego nunca sabe o que fazer. Tem calma, Hugo, ser paciente e espera por ela. Não, isso não é assim. Também não é isso. Por um lado é o ataque, é a destruição, ela é estúpida e inferior. E eu estou aqui a ser o palhaço que é isto. Eu não posso ser o inferior, eu tenho que ser o superior, porque senão não experiencio orgulho. E depois é, não, calma, deixa-me fingir que não existe e que ela não está a fazer nada. E vou ficar aqui à espera dela, tipo. Uh, como é que se diz? Em inglês, espantalho. Não, também não é isso. Nem 8 nem 80. Mas o ego não sabe, nunca sabe qual é. A mente e o ego nunca sabem qual é a escolha certa. E tu estás aqui, claramente estás a ser controlado por emoções e pensamentos que são ilusões. E depois ainda levas isto a um nível mais à frente. Hugo, será que a tua verdadeira mulher teria para contigo uma atitude destas? Provavelmente não, mas tu não tens nada com esta rapariga. Esta rapariga não te deve nada. Tu já a serviste de alguma forma, já lhe ofereceste algo, já lhe pagaste algo, já a beijaste, vocês já se envolveram, já lhe disseste que ela é bonita, já fizeste algo em relação a ela. Ela nem sequer é tua namorada, ela não te deve nada. Ela a qualquer momento pode livremente desaparecer da tua vida e não faz mal nenhum. Porque não há nada entre vocês. Estão-se a conhecer apenas. Tu desejas algo dela e estás a tentar estar por perto a ver se algo acontece, mas isso. Obviamente que a tua verdadeira mulher não faria isso porque o contexto é completamente diferente. Será que um homem de qualidade está disposto a ser tratado desta maneira apenas porque uma mulher é bonita? Não, não se deve aceitar nenhum comportamento não íntegro de uma mulher só porque ela é bonita, obviamente que não. Obviamente que não. Mas não tem a ver com ser um homem de qualidade ou não, tem a ver com o estado de amor. Amor é autorrespeito. E a escolha mais apropriada aqui seria, portanto, ela sai do pé de ti e de repente vai ter com o outro Tiago, Tiago, sócio. E chega ao pé dele e abraça-o, etc. E tu sabes que tens que te ir embora, e então caminhavas até ao pé deles e dizias: olhem, eu tenho que me ir embora, vemo-nos por aí, fiquem bem. E pronto, ias à tua vida, normalíssimo. Não é preciso estes pensamentos apocalípticos do palhaço e já pensar que não pode, tem que aturar isto e vou-lhe dar um tiro no joelho. Quer dizer, o problema aqui é fantasiar, emocionalizar a situação, a percepção da situação. Porque no fundo não aconteceu nada de especial. Se ela fosse tua namorada, aí cuidado. Mas ela não é tua namorada.
Se ela não é a tua namorada, se ela gosta de outro indivíduo, para mim a escolha mais apropriada teria sido essa. Assim que ela fez isso, em vez de estás ali parado a pensar em coisas apocalípticas e problemáticas e o palhaço, etc., não pensavas, ias até ao pé deles como um homem e dizias, apenas com sinceridade, sem as emoçõezinhas de orgulho e da raiva e do castigar e do criticar e do vão dar uma volta, sem isso, dizias apenas simplesmente, olha, eu tenho mesmo que me ir embora, vou andando, fiquem bem e até à próxima. Qualquer coisa assim, só ia dizer, olha, tenho que me ir embora, fiquem bem. E pronto, mais nada. Apenas pela razão de teres que te ir embora. Não porque estás chateado com eles ou não queres saber deles por nada. Apenas por isso. E estas questões levaram-me a tomar a decisão de virar costas e seguir o meu caminho. Sentido, não orgulho, mas uma certa satisfação por ter cortado com esse comportamento bonzinho que aguentaria a humilhação e esperaria pela rapariga. Não. Não tem a ver com humilhação, não tem a ver com bonzinho. Estás a ver isto pelos olhos do ego. Estás a ver isto só por uma questão de eu sou inferior ou superior nesta situação. Não aconteceu nada de especial. Estás a fazer uma tempestade num copo d'água. Aliás, estás a fazer uma tempestade num copo vazio. Aliás, uma tempestade e não há copo sequer. Portanto, tiveste uma atitude arrogante, foste-te embora. Parece uma birra. A birra do rejeitado. Porque inconscientemente o que se passa aqui é ela preferiu o outro e não a ti. E quando o desejo é frustrado, tem estes comportamentos. E em ti isto ainda deve ser muito inconsciente. Portanto, não ficavas ali parado a olhar, a ver, à espera. Não farias isto de ir-te embora sem dizer nada. Não, o homem íntegro lida com as coisas como elas lhe aparecem à frente. Não fica calado, não foge e muito menos segue emoções negativas. Ele pode experienciá-las durante um curto período de tempo, mas ele não as leva a sério porque sabe que vem de ilusões. O que ele faz é, ele vai ter com as pessoas, ele diz, olha, eu tenho que me ir embora, fiquem bem, e vai-se embora, tranquilo, fazer a vida dele. E depois escolhe se volta a convidar a rapariga para sair ou não. Provavelmente, talvez não valesse a pena porque... Não valesse? Ok. Não valesse a pena porque já começou mal de início e está aqui já um novelo de lã esquisito. Mas acho que ainda, talvez ainda seja possível se a convidares. Tens é que a convidar brevemente para saírem só os dois. Agora, no dia em que estás a ver este áudio, se calhar já é tarde demais, mas nesta situação, logo no dia a seguir a isto ter acontecido, ela ir abraçar o sócio Tiago, podias ter-lhe telefonado, se tivesse o contacto dela, e convidado-a para sair, só os dois, num sítio onde provavelmente não se iriam cruzar com ninguém conhecido, só os dois, e aí tinhas que a beijar, dar-lhe um beijo quando te apetecesse. Um beijo de apreciação. E depois logo verias o que é que ela sentiria em relação a ti e podiam falar sobre isso. E depois dizes, há que dar corda suficiente às pessoas para elas se enforcarem. Pois isto é muito agressivo. Sim, eu já disse isto, mas eu disse também outra coisa. Que eu disse que há uma expressão chamada, ou há uma expressão em que se diz, há que dar a corda suficiente às pessoas para elas se enforcarem. Mas eu prefiro uma outra expressão, que é mais positiva. Esta é muito agressiva, é muito enforca, toma, enforcaste, estúpida. Tipo. Não, é dar às pessoas liberdade suficiente para elas serem elas próprias. Livremente. Porque se nós começarmos a dizer às pessoas, eu não gosto de pessoas que façam isto assim assim. Eu não gosto de pessoas que façam isto assim assado. O que é que as outras pessoas vão fazer? Porque o seu ego quer ser aceito, quer a validação. Elas vão começar a fingir ser esse tipo de pessoas que nós preferimos e vão fazer um esforço ao início para evitar fazer aquelas coisas que nós dissemos que não gostamos. E então vão ser um ator. E isso pode nos enganar ao início. Agora, se nós não, tranquilo, ao início, não dissemos nada, gosto disto, não gosto disto, simplesmente tivermos como intenção desfrutar os momentos que passamos com a pessoa e desfrutar a vida com inocência e alegria, livremente, e estamos ali tranquilos, braços cruzados, digamos assim, a desfrutar, e deixamos outra pessoa fazer e dizer o que quiser. Passado pouco tempo vais perceber como é que ela realmente é, porque ela vai se sentir à vontade, para fazer o que quer, a expressar aquilo que vai mesmo dentro dela,
dizer aquilo que quiser e fazer as escolhas que quiser, vai sentir à vontade, porque nós nem a estamos a atacar, nem a estamos a criticar, nem estamos a tentar controlar, nem nada disso. E então, a melhor forma de descobrirmos como alguém realmente é logo ao início, sermos nós próprios, logo, sempre, isso devemos ser sempre, mas é sermos nós próprios, da forma mais pura possível, com os defeitos e qualidades e os princípios, aquilo que preferimos, aquilo a que damos valor, etc. Logo, tudo ao mesmo tempo, para a frente, às claras, e dar 100% de liberdade à outra pessoa para fazer, pensar, sentir, dizer, escolher aquilo que quiser. E sim, nós vemos como é que ela funciona e depois decidimos se queremos continuar perto daquela pessoa ou não. Mas esta dar a corda para elas se enforcarem é muito agressivo e vem de facto daquilo que estavas a sentir em relação à situação e ao que ela fez, que estavas. O teu desejo saiu frustrado, o teu ego foi rejeitado, estavas com uma certa birra. Uma certa birra. Não, não é mesmo assim que as mulheres são. As mulheres não íntegras podem tratar com desrespeito, mas há muitas mulheres que te vão respeitar. E há algo que podes fazer em relação a isso, que é subires de nível de consciência. Porque é o teu nível de consciência atual que está a fazer estas mulheres e estes sementes aparecerem. Depois dizes, provavelmente alguma culpa minha e de certa forma devo proceder de formas que incitam as mulheres a terem para comigo este tipo de atitude. No entanto, quando estou com as mulheres, tenho-me apercebido que não há verdadeiramente nada desrespeitoso na forma como as trato. Não, não, isto não é direto. Isto não é o que tu fazes, é o que tu és. Tu podes fazer o que tu quiseres. O teu nível de consciência é sempre o mesmo. Podes fingir ser íntegro, podes fingir ser espiritual, podes pensar que és e comportar-te sendo e no fundo não és. Portanto, não é as ações e os comportamentos que definem o que tu és. É. O que tu és define o que tu és. Portanto, uma pessoa pode estar no nível de consciência do medo, mas fingir ser orgulhosa, porque imita os comportamentos da pessoa orgulhosa. E depois, claro, quando está a viver o dia a dia, vai ter as experiências de uma pessoa do nível do medo. E ela pensa: epá, mas espera lá. Então, mas os meus comportamentos não têm nada a ver com uma pessoa que tem medo. Como é que isto é possível? Se eu tenho este tipo de comportamentos, não fazem sentido provocar estas experiências que seriam normais numa pessoa que teria comportamentos e palavras do medo. Não, porque não é os comportamentos, é o nosso nível de consciência. A vida é não linear. O comportamento A não provoca a reação B. O nível de consciência A provoca a experiência B. O comportamento é secundário, não importa. O ir pagar bebidas às mulheres não resulta nem deixa de resultar. Depende. Depende da intenção e do nível de consciência de quem o faz. É a intenção e o nível de consciência que definem o que depois acontece. Não importa se estamos a ler sobre o amor e o espírito e a tentar aprender a ser íntegro e termos certos comportamentos. Não. Se temos os comportamentos, se a intenção for para nos tornarmos algo, ótimo. Agora, se for para os outros pensarem que somos algo e obtermos um resultado, eu vou ser íntegro e vou oferecer algo à mulher para ela ver que eu sou digno da aceitação e afeto dela, para ver se ela fica minha namorada. Não, isso não funciona assim. Portanto, esquece isso dos comportamentos. Não a desrespeitaste em termos de comportamentos, mas está dentro de ti todo o karma e nível de consciência que espontaneamente faz estas coisas acontecerem. Primeiro, repara que começou logo tudo mal com ela. Não tem a ver com liderar ou não liderar. Tem a ver com poder e amor. Tem a ver com integridade. Tem a ver com fazer as coisas como deve ser. Portanto, devias ter logo pedido o contacto a ela. E aí as dúvidas eram logo todas esclarecidas. Não davas aqui às escuras a vê-la a abraçar-se a outros sócios. O que não tem absolutamente nada de mal. Só que incomoda o teu ego. E não sabes o que é que ela sente em relação a ti. E precisas de saber neste contexto. E não interessa o que tu procuras fazer e as ações, o que importa é quem tu realmente és, a tua essência. Há um karma negativo para desfazer e desfazes esse karma
Não vais desfazer esse karma a pensar, vais desfazer esse karma com serviço, a servir apenas por servir. Como é que poderias ter desfeito karma negativo com esta mulher? É simples. Tinhas-lhe apenas pago algo ou tinhas-lhe apenas dito que a achavas bonita, se for esse o caso, e pronto, e não querias mais nada e afastavas-te, ok? É quando o ego mais quer, quando o ego está com mais desejo e sente mais atraído e quer mais algo, é quando temos que o contrariar mais apenas com serviço, apenas com, ok, estou neste momento consciente que sinto desejo por esta mulher, acho-a atraente, gostaria de experienciar algo físico com ela, quem sabe namorar com ela, mas neste momento o que vou fazer é vou apenas lá para lhe oferecer uma bebida, para lhe oferecer uma rosa, para lhe oferecer um elogio, para lhe dar algo. E depois vou-me embora. Vou-me embora, não vou deixar nada, a não ser que ela insista e que ela depois queira. E sim, isso é diferente. Essa é a dinâmica do conhecer mulheres através do serviço. Nós vamos, nós servimos, nós damos e só ficamos se a mulher quiser, se ela insistir, se ela puxar para isso, se ela insistir nisso, se ela quiser. E como isto funciona tudo de forma não linear, só as mulheres que têm mesmo a ver connosco e são compatíveis connosco e têm um nível de consciência e um karma semelhante ao nosso vão querer que a coisa continue. As outras não. E temos que aceitar isso. E depois, qual é o problema? Elas não quererem. Se elas quisessem, ia ser mau. Portanto, só nos estamos a safar de problemas e chatices. Portanto, é uma mais-valia essas mulheres não quererem nada connosco. Não tem a ver com culpa, tem a ver com o karma, tem a ver com o teu nível de consciência. Estás a exagerar ali em cima, estou agora a ver. Não só posso, como devo ser altamente exigente ao ponto de não admitir nem aceitar este tipo de comportamentos. Ela não fez nada de especial, tipo, o teu ego é que se está a passar completamente com a situação. Não agiste normalmente. Claro, depois ficaste preso num limbo de fantasia em que agora estás a ser atacado pela Cavaleira Negra e o Cavaleiro Negro e tens que defender do seu exército de orcs carnívoros. E tens que contra-atacar com uma atitude arrogante de vai dar uma volta, eu sou bom demais para isto. Não. Repara, se não começasses logo a fantasiar com as emoções do ego, com pensamentos narcisistas, se não começasses logo a fantasiar a esse nível, e em vez de começares a pensar e a sentir, simplesmente fosses ter com eles e dissesses: olha, eu tenho mesmo que me ir embora. Tá? Fiquem bem, até à próxima. Tchau. Algo assim do género. Pronto, resolvido. Não havia este stress, esta macacada Dragon Ballica que tormentou tanto ao ponto de escreveres este texto enorme em relação a dois pontos super, super simples. Portanto, vê-se mesmo que estás a viver dentro da cabeça, porque só quem vive dentro da cabeça tem tanto pormenorzinho para dizer e clarificar em relação a uma situação que aconteceu. Não. Nós temos que como é que se diz? O oposto de dramatizar. Desdramatizar, simplificar aquilo que nos acontece. A nossa percepção tem que ser um silêncio. Em vez de, ok, acontece-nos algo. Em vez de decorarmos todo o pequeno pormenor e ficarmos a pensar em todo o pequeno pormenor e alimentar essas emoções e esses pensamentos, em vez de fazermos isso, o que temos de fazer é, aconteceu, assim que acaba de acontecer, não pensamos mais naquilo. Em vez de termos uma opinião e uma percepção sobre o que nos aconteceu, temos um silêncio. A paz está nesse silêncio. A paz é silêncio. O silêncio é paz. E nesse silêncio virá o amor, virá a integridade, e virá a alegria, e virá o humor e a inocência e a espontaneidade, e virão as escolhas apropriadas de momento a momento. Mas temos que estar no presente, não podemos estar no passado a este nível de detalhe. Senão estamos aprisionados por ilusões infinitas, porque isto pode atormentar até o resto da vida. É só tu continuares a alimentar estes pensamentos até que provavelmente acontece outra coisa semelhante, que é a novidade do momento, e voltas a pensar nessa coisa e sabes os detalhes todos, e os pequenos momentos todos, e as palavras todas, e as emoções todas, e
Estás-te a aprisionar a ti próprio nessa emoção. O problema está em pensar demasiado. Em vez de fazer logo a escolha apropriada, estás a pensar demasiado. Não existe sorte nem azar. O que existe é karma e fatores invisíveis, não lineares, que fazem espontaneamente surgir as nossas experiências. E isso depende do nosso karma e depende do nosso nível de consciência. São basicamente, bom, não são a mesma coisa. O karma tem a ver com as escolhas do nosso passado, mas não temos que pensar nele. Temos apenas que aqui e agora fazer escolhas íntegras e vamos desfazendo o karma negativo. Não precisamos saber qual é, não podemos saber porquê ou qual é. Basta agora, aqui e agora, fazer escolhas íntegras de amor, de serviço e vamos desfazendo o karma negativo. Tem a ver com o nosso nível de consciência. Uma pessoa no nível de consciência do medo ou do desejo ou do orgulho não pode esperar ter a vida feliz e com situações positivas, boas e que surgem espontaneamente e inexplicavelmente da pessoa que está no nível do perdão ou que está no nível do entusiasmo ou do amor. Portanto, esta é a minha resposta à 11ª pergunta. É uma questão de começar bem e de fazer as coisas presente no momento, em contemplação. Em contemplação. Se ele contemplasse, nada disto tinha acontecido. E se tivesse acontecido, ele não se teria sentido assim e não teria feito as escolhas que fez e não teria sofrido o que sofreu. E é pensar menos e as coisas acontecem e depois é não pensar nelas. Ela foi abraçá-lo. Olha, eu tenho mesmo que me ir embora. E acabou. Essa situação acabou. Largámo-la, não pensamos mais nela. E vivemos o dia a dia no momento, presentes, em contemplação, até que surge mais uma mulher e voltamos a tentar, fazemos o que é mais apropriado e vai acontecer o que acontecer e continuamos presentes no momento, momento a momento, em contemplação. Obrigado por teres ouvido este áudio. Espero que tenha partilhado contigo algo de útil que te ajude de forma concreta e prática ou que te inspire a viver de uma forma mais alegre e inocente, uma forma mais elevada através de princípios que potenciam coisas boas a acontecerem espontaneamente. A minha sugestão, como sempre, é que voltes a ouvir este áudio atentamente. Podes tirar apontamentos ou não tirar apontamentos. É conforme aquilo que for melhor para ti. De certa forma, tirar apontamentos é bom, de certa forma é mau. Porque o importante aqui não é decorar as explicações e aquilo que eu digo, é compreendê-las. E quando as compreendemos, podemos não conseguir dizê-las ou lembrarmos-nos da explicação palavra a palavra, ou nem sequer conseguir explicar por palavras novas. Por palavras novas e nossas. Mas compreendemos, há uma certeza silenciosa, há uma compreensão silenciosa. Nós percebemos, a nossa percepção muda e começamos a ter espontaneamente comportamentos diferentes, mais adequados, mais elevados, que nos permitem subir o nível de consciência. E creio que é tudo. Provavelmente haverá mais um áudio. Eu neste momento estou a compilar mais perguntas. Ainda tenho poucas. Mas haverão mais áudios este ano. Este é o ano dos áudios, como eu já disse. Mais uma vez, obrigado por teres ouvido este áudio. E desfruta a vida com alegria e inocência.